Em primeiro lugar, eu tenho muito orgulho de ter nascido nessa família de pilotos, que foi o pai, e no meio da graxa, como a gente diz, da oficina. E isso me puxou a correr também, porque desde o início já tinha esse intuito de preparação, de carrinho de rolimã, de autorama. Então sempre o espírito de competição houve lá em casa. Fui correr a minha primeira o pai foi um pouco contra, porque era uma corrida de estrada, largava de 3 em 3 minutos, que era para não pegar o carro da frente, né? E era uma prova de estreante. Na época existia estreante, piloto PC e piloto POC, ou seja, piloto oficial de competição. Fui correr, mesmo contra a vontade, uma prova de estrada, que foi Cachoeira Rio Pardo. Largava de 3 em 3 minutos para não pegar o carro da frente. Mesmo assim, larguei, já comecei a logo sentir a poeira do outro carro, aí a adrenalina já vai aumentando, e lá pelo quilômetro 35, mais ou menos, eu capotei. Depois de estar chegando perto do outro carro, como a gente dizia, era uma polvadeira, né? Não se enxergava nada, né? Pensei que, bom, não dou pro couro, pensei, normalmente a gente diz, a correia não deu pro couro, né? Aí vamos para a segunda prova, que foi provas do Braço Morto, que era uma prova de areia também, que era oval, o circuito oval, também prova de estreante. Aí eu ganhei a minha segunda, né? Então aí já comecei a me preparar para próximas e assim foi, né? O automobilismo para mim está no sangue. Convivi desde do nascimento, porque em 1953 o pai já ganhou a primeira 1000 milhas, né? Depois a terceira e a quarta, né? Subsequente, que isso na realidade eu era recém-nascido, né? Eu nasci em 51. Participei com diversos carros, né? Comecei com o Cinca, que era uma Cinca M-Sul V8, né? Depois logo corri com o Volkswagen, corri com o Corcel também, e assim foi. Tarumã, participei de Maverick também, na época era 74, 75, por ali. Comecei com o Dodginho mais, né? Na categoria B, que eles chamavam, né? Divisão 1B, que corria os Dodginho, os Opala 4 cilindros e a Alfa 2500, que veio depois, né? Logo em seguida fui para o Maverick V8, que era também divisão 1, mas já podia botar o quadrijet, né? Quase ganhei o título, fiquei vice-campeão. Participei mais uns 2 anos e depois fui correr de Fiat. Aquele ditado, fui iludido, agora é tarde, persistiu em mim, porque comecei com 147, logo quando veio as equipes para cá e começamos a correr, dava vontade na curva 9, abrir a porta e ajudar com o pé, porque saí do Maverick V8 que te colava no banco na subida da 9 e o 147 que dava vontade de ajudar com o pé para subir, né? Mas foi muito legal, foram umas provas sensacionais, porque era, como a gente dizia, as abelheiras, eram abelheiras, porque era um colado no outro, um emendado no outro, né? E o vácuo era muito importante, porque se virava na época 25, 26, era um tempo lento, né? E aquilo foi evoluindo, foi evoluindo. O meu primeiro título veio em 1980, com 147, e me sagrei campeão aquele ano em Guaporé. Depois, dali para frente, foi sucessivamente, a gente foi correndo, fechei parceria com o Paulinho Herle e fechamos uma equipe homogênica. Teve
diversos campeonatos que a gente participou da Copa Fiat e do Marcas, o primeiro campeonato de marcas aqui gaúcho, que na época era o auge do Marcas, que largava 45 a 50 carros. Foi muito interessante e muito legal. Em 1983, nós participamos, eu, Paulinho Herle, do Campeonato Brasileiro de Marcas, na qual foi um ano muito bom para nós. Era um Fiat ainda Europa 147, e começamos na segunda etapa, que foi Rio de Janeiro, 12 horas do Rio de Janeiro, na qual fomos o quarto lugar. Dali, mesmo tendo já tido as 6 horas de Interlagos, nós estávamos muito bem no campeonato. Aí veio a terceira etapa, que era Goiânia. Em Goiânia a gente conseguiu ganhar a prova, que foi a 12 horas, que eu considero para mim a máxima, porque era um campeonato que participava, digamos, todas as feras do Campeonato Brasileiro, né? E a gente se saiu campeão. Depois veio Goiânia, aliás, Brasília, e Brasília tivemos um problema de amortecedor, aí tiramos o 9º lugar, também ainda com pontuação no Brasileiro. Veio Tarumã, às 6 horas, na qual nós largamos em quarto, porque na época os Escort já estavam entrando, já estavam andando bem forte, e nós lideramos a prova, até tivemos um problema de rolamento de roda traseiro. Assim mesmo chegamos em quarto. Fomos aí para a última etapa com chance de ser campeão, porque era 12 horas de Interlagos. Não lideramos a prova, mas fizemos o segundo tempo no meio dos quatro escortes da fábrica, e um 147 no meio. Acabamos com a foto da Ford, porque eles estavam esperando, como a tomada de tempo foi de manhã, e eles fizeram os 4 melhores tempos. Fomos para de noite, para a tomada, eles achavam que ninguém ia melhorar. E peguei um vácuo na reta oposta, lá do Escort mesmo, e passei ele no fim da reta. Aquilo nos deu o segundo tempo na prova. Largamos ali, caímos um pouco para trás e coisa. De manhã, ali pelas 8 horas da manhã, nós ainda estávamos de líder do campeonato, porque já tinham quebrado os favoritos, né? E o nosso carro também deu problema. Aí quebramos, aí não conseguimos. Mas foi bom, foi um ano bom, a gente não pode dizer, porque começamos faltando uma etapa, né? Então foi um ano muito bom. No outro ano, veio 1984, a Fiat botou os Odd, os Fiat Odd. Aí fomos correr pela Fiat também, né? Com os Odd, mas aí o trabalho foi muito grande, a gente andou mal, todos os Fiat andaram mal. Quem liderou aquele ano foi os Voyage. Uma das satisfações que eu tenho é de ter corrido com meu pai. Corri na década de 70, corremos de Dojinho, 12 horas, 6 horas, e de Maverick. É uma das coisas que até a gente acha gozado, porque a gente diz assim: quantos anos tinha o teu velho? Aí o velho pai, né, que a gente diz, o velho pai tinha 49 anos. Pô, eu corri com 68 ainda. Eu participei dessas 12 horas de 2019, né? Lógico que os reflexos não são os mesmos, a gente tem que levar em conta que não desaprende. Isso é que nem aquela, a gente diz, é que nem andar de bicicleta, só que tudo é treino, né? Isso eu digo para a gurizada que está começando, que eles já pegam hoje o simulador e vão treinando, eles já entram bem feito para a pista. Lógico que a prática e o treinamento é tudo, né? Além dessa satisfação, eu tive o meu primeiro recorte de jornal, guardo ele até hoje, porque está no meu primeiro álbum. Eu corri 1 quilômetro de arrancada na beira da praia. Na época tinha os quilômetros de arrancada na beira da praia. Então tinha Cidreira, Tramandaí, Capão, e eu larguei numa delas, eu larguei com o Catarino Andreatta, que era o parceiro do pai nas 1000 milhas, né? Ganharam 3.000 milhas junto. E aí o Júlio César, que era o repórter da Zero Hora na época, né? Botou
quem ganhou de Catarina, né? E aquilo eu guardo com uma satisfação, porque para mim eu era um guri, né? Tinha 16, 17 anos, né? E era 1 quilômetro de arrancada, mas foi uma satisfação muito grande para mim. Mas voltando lá, dos turismo, eu fiz uma prova em 98, corri com meu filho também, um Voyage, e estava me preparando para essa prova, e o meu irmão chegou para mim e disse: olha, tem um cara trazendo um Spider, só que ele veio desmontado e o carro está aqui nessa semana das 12 horas. Aí tu quer ir junto? Eu disse: mas eu me comprometi com meu filho. Eu disse: ué, vai lá e aqui. Terminei correndo nos dois. Eu descia de um, praticamente quase entrava no outro, não porque dava um tempo de descanso, porque tinha 3 pilotos em cada carro. Mas foi uma grande satisfação também para mim, porque quase ganhamos. O quase em corrida de automóvel é o que mais existe, né? Mas tiramos 3 segundos lugares. Eu tenho 3 troféus dessas 12 horas de 98, que é segundo na geral, segundo na categoria protótipo e segundo com meu filho na categoria de turismo 1.6, né? Uma pena, porque o Voyage deu problema de alternador e o protótipo de bateria, raspando o soalho no chão na curva 1, foi indo, comeu até a bateria. Mas foi muito legal, porque poderíamos ter ganho as duas, na mesma prova, ter três vitórias, né? Depois de correr com essa prova de protótipo, aí tu sente o gostinho do protótipo, é a coisa muito legal. A velocidade, a adrenalina é muito grande. Aí eu disse para Paulinho, não vou mais de turismo. Aí o Paulinho: não, então quem sabe vamos ver um protótipo. Aí começamos a procurar e compramos um Spider. Aí começou a nossa função com o protótipo, aí da qual eu vim a parar lá em 2002, quando ganhei as 12 horas de 2002, meu pai ainda era vivo, dediquei a ele essa vitória, depois dele ter ganho a primeira 12 horas na Vila Nova, 1962, e eu fui ganhar em 2002, ou seja, 40 anos depois, e ele ainda estava vivo, eu dediquei a ele essa vitória, e ali eu parei. Eu disse para ele: ó, vou parar. Aí fiz umas provinhas mais esporádicas aí, que o Quadrado me convidou para na TC, corri umas provinhas, corri com o protótipo do Paulinho, uma prova também, corri com uma Mercedes, uma SLK, e fiz essa aí de 2019 só para sentir o gostinho ainda, para ver como é que estava. Bom, a gente tem muita coisa para falar e o nosso espaço é um pouco curto ainda, porque tem muita coisa para falar. Mas eu quero falar um pouco para essa juventude agora que está entrando no automobilismo, e não só porque os que estão entrando, acho que eles já estão participando, que tem muita gente boa, essa gurizada hoje, porque hoje eu faço as avaliações da Federação Gaúcha de Automobilismo, e passa por mim uma gurizada que me surpreende. Eles saem do carro, parece que estavam andando num carro de rua, andando muito bem, usando toda a pista, coisa que é difícil. Antigamente o pessoal ia com medo nas curvas, e essa gurizada está vindo praticamente pronta, né? Além do arrojo, eu tinha um ditado que eu gostava de dizer, que eu até vou repetir ele aqui. Eu sempre disse: eu gosto de Tarumã porque separa os homens das crianças. Hoje esse meu ditado foi para a banha. Por que ele foi para a banha? Porque hoje as crianças estão mostrando mais do que os veteranos, né? Então, um arrojo muito grande. E o automobilismo, cada ano que passa, a gente vem sempre com essa pujança que vai melhorar, que está melhorando, e está melhorando, porque tu vê que ele prevalece ainda, essa juventude ainda querendo participar e participando, né? Eu digo uma coisa para todos: cautela, que nós estamos aí para brincar, porque isso é um brinquedo. Pode ser que seja um brinquedo que seja muito violento, mas além de tudo, sadio.
São tantas evoluções no automobilismo, não só de pista, como de pilotagem, como de equipamento, a evolução é muito rápida, como tudo, né? Era tão rústico que se corria com o carro de corrida e na segunda-feira a gente botava os para-choques e ia andar na rua. Isso era um fato que era assim mesmo, era o carro que eu ia para o colégio, eu tirava os para-choques, botava uma gasolina azul, que a gente dizia, e ia correr. No começo, a minha ameaça, como eu falei na primeira prova, né, era corrida de estrada. Aquilo pegava pedregulho e coisa, e o para-brisa era temperado, não era laminado, né? Aquilo pegava uma pedra, se estilhaçava. Então, no Cinca, a gente usava uma cinta nos vidros traseiros, porque quando quebrava ali o dianteiro, você tinha que dar um soco para quebrar e já voar aqueles cacos e já arrancava o vidro traseiro. Aí começou a se usar um para-brisa plástico na frente, isolado, que é para não entrar o bafo, né, e não embaçar, e para poder pegar as pedrinhas e não quebrar o para-brisa, né? Então, isso são os fatos que tem da minha época e tem muito mais, né, que pode se falar.